Esse é o choque, o amortecedor traseiro das bikes Full Suspension. Ele é pequeno assim, mas pode ter mais de 70 peças e alguns são calibrados com nitrogênio. Nesse vídeo a gente vai mostrar a importância da manutenção preventiva e ela deve ser feita por um profissional capacitado. Estamos na oficina da Scott, estou aqui com o Gabriel Gringo, que vai mostrar para a gente tudo o que tem aqui dentro e quais são as peças que são trocadas na manutenção preventiva e também as que costumam estragar quando você não faz manutenção ou tenta fazer em casa, né? Um serviço que é impossível. Vamos lá? Vamos embora. Isso mesmo, Edu. Assim como você comentou, essa manutenção tem que ser feita sempre por um profissional treinado e capacitado para esse tipo de serviço. Por mais que pareça um serviço simples, a falta de conhecimento, você pode acabar danificando algum componente interno que muitas vezes não fazem parte do kit de reparo desse amortecedor. E isso pode complicar, você pode acabar até inutilizando o amortecedor ou ficando sem ele aí por um bom tempo. Ah, tem isso então? Se você estragar uma peça que não pertence ao desgaste normal, você não acha para comprar ou fica muito difícil? Os kits de reparo são definidos por tempo. Cada marca estipula um tempo de manutenção. E no kit vem as peças de desgaste, que costumam ser trocadas em cada período de tempo especificado. Tá. A gente está falando e mostrando o choque traseiro, mas esse cuidado tem que ser tomado também com a suspensão dianteira, né? E até pode bater esse horário aí, esse tempo. Sim, geralmente o prazo e o período que você tem de utilização e manutenção é praticamente o mesmo. Um primeiro período, que é o período, a manutenção mais básica, que é a revisão da parte pneumática. E aí, posterior a isso, uma revisão completa da parte pneumática e hidráulica. E se você tem uma bike novinha, nunca fez manutenção, essa primeira é em que período? Geralmente entre 50 horas de uso. É a primeira revisão que os fabricantes recomendam. E a segunda, terceira e tudo mais, aí depende de cada fabricante. Específico, né? De cada fabricante. Por isso fica de olho no manual, hein? Tem que ler ele do começo ao fim, porque você tem nas mãos um negócio muito bacana e caro. Então aqui, Edu, a gente teve acesso à câmara de ar do amortecedor. E é interessante a gente falar que a gente tem aqui nessa peça o que seria, resumidamente, o funcionamento da suspensão dianteira. Aqui, no caso, a parte pneumática e aqui a parte hidráulica. Tudo na mesma peça, na né? mesma peça. Suspensão dianteira, uma de cada lado. Né? Exatamente. Poxa, você desmontou muita coisa aí, eu tô vendo que ainda daria para desmontar mais ainda, né? Pois é, Edu, aqui eu separei basicamente os componentes internos da parte hidráulica e da parte pneumática. Aqui já dá para ter uma ideia da quantidade de peças que a gente tem e da complexidade que tem aqui internamente no sistema. E dá para a gente identificar também aqui quais são os itens que são trocados numa revisão, que geralmente são os itens de desgaste. As vedações, O-rings e esses vedações contemplam aqui o kit de reparo. Tem tudo isso aí? Sim, todos os O-rings e vedações que são considerados itens de desgaste, sim. E como eu comentei anteriormente, caso você danifique algum item que não faça parte desse kit de reparo, você pode não ter um estoque de reposição imediato. Aí a bike fica parada um bom tempo. Por um bom tempo. Num amortecedor novo, considerando o uso normal, né, porque ele foi fabricado, essa primeira revisão pode não ter que trocar nada? Essa de Sim, 50 a primeira horas? revisão, que seria de 50 horas, o manual ele prevê basicamente a limpeza e lubrificação da câmara pneumática, da câmara de ar. Então o mecânico ele vai abrir, fazer a limpeza e lubrificação e identificar, se necessário trocar o kit de reparo, ele tem um kit específico para esse tipo de manutenção também.
mas na maioria das vezes não é necessário. Aí vai ser trocado o kit completo na próxima revisão, que seria completa. Que aí o período determinado é de cada fabricante, entre 125 e 200 horas. E esse é um kit? E sim, esse é o kit de 125. Daí ele vai ser substituído todos os itens de desgaste do amortecedor. E o olho tem que estar bem treinado, né? Porque vocês olham aquilo, a gente não identifica nada e vocês identificam quando geralmente até no funcionamento, quando é identificado um vazamento de ar, já sabe-se que tem algum problema com as vedações da câmara pneumática. E aí já é substituído. Tanto a suspensão dianteira quanto a traseira sofrem bastante com as coisas abrasivas, né? Lama, poeira, sim, né? sim. E a primeira coisa que pode estragar é o curso onde corre. Sim, inclusive esse é um ponto que até o ciclista pode identificar se já está na hora de fazer a substituição do kit ou não. O retentor que ele fica aqui, você pode identificar se ele está ressecado, desgastado. Esse aqui no caso ele está bom. Mas até antes do pedal pode ser uma verificação que você pode fazer. E essa peça aqui onde ele corre, que tem que estar super lisinha, sem nenhum risco, é substituída contato, de vez em quando? Sim, se ela é danificada em contato com, até como você falou, com a poeira e abrasivos, ela vai ser danificada e ela vai ter que ser substituída. Muitos ciclistas usaram bicicletas sem suspensão ou com a suspensão com molas ou elastômeros e acaba trocando depois para uma bike mais sofisticada, com suspensão hidráulica ou hidropneumática, e acaba esquecendo, né, que todo esse material precisa de manutenção preventiva. Tem muitas partes, são sensíveis, são muito ajustáveis, te dão toda a condição de você fazer uma pilotagem excelente, né, sentindo realmente o terreno, amortecendo de verdade. E elas dão perdido, né? Não fazem a manutenção e esquecem. E o que acontece quando esquece de fazer a manutenção, passa muito do prazo? O que estraga? Pode acontecer um desgaste prematuro aqui das hastes e das partes móveis do amortecedor. Aqui, por exemplo, como ele tem um contato externo, contato com sujeira e outros fatores, pode danificar essa haste e acabar aqui com o tratamento químico que ela tem. E isso pode ocasionar vários outros problemas no amortecedor. Ali também? Sim, aqui na câmara de ar, a gente pode ter aqui a perda desse tratamento químico também por falta de manutenção e futuramente ocasionar um vazamento de ar também. E aqui no eixo interno também pode ser danificado. Essas são as partes móveis e por conta da falta de manutenção elas podem ser danificadas. E esses são os itens que podem ser difíceis de encontrar, né, para repor? Com certeza. Não fazem parte do kit de reparo. Ainda mais que é uma marca estrangeira e aqui no Brasil é tudo complicado, né? Certamente vai dar um pouco de dificuldade para você conseguir essas peças. Vai deixar a bike no estaleiro por um tempo. Exatamente. Então, Edu, além dessas peças deslizantes que sofrem com esse desgaste, nós temos também a questão do óleo. O óleo, como ele está aqui sobre alta pressão, ele naturalmente vai se misturar com o ar. E isso pode acontecer com ou sem o uso da bicicleta. Então, por isso que é estipulado o período de manutenção por tempo de uso ou a cada ano, anualmente. E outra questão também é aqui no sistema de trava. Como ela fica bem exposta, ela costuma acumular bastante sujeira e aqui ela acaba causando até um mau funcionamento. Fica duro, né, de acionar. Isso, internamente aqui a gente tem todos esses componentes. Então, isso aqui costuma ficar com bastante sujeira acumulada e sem a manutenção no período estipulado vai causar um mau funcionamento ou até mesmo o desgaste dos itens. Mas a sujeira chega a entrar por aqui? Sim. Ou só impede que ele deslize corretamente? Chega a entrar. Caramba, hein? Porque também é muita coisa, né? Movimento, lama, poeira, tudo se mexendo. Sim. E outro detalhe muito importante, Edu, é que a balança e o link da bicicleta devem estar devidamente revisados e em perfeito funcionamento também. Como aqui a gente tem buchas e rolamentos, o mau funcionamento desse sistema pode ocasionar uma força excessiva aqui no amortecedor traseiro. Trabalha fora do ângulo, né? Exatamente. Pode ocasionar uma força aqui para que ele não foi feito para suportar, entendeu? Eu lembro que numa Scott Full Suspension que eu tive, a gente sempre tinha que ficar de olho nos rolamentos. Acho que eu troquei mais de uma vez. Não todos eles, né? Mas os que davam problema. Sim, isso é muito importante. A gente tem também, assim como tem o kit de reparo do amortecedor, a gente tem o kit de reparo da balança, que é feita a substituição de todos os itens aqui. Buchas, rolamentos. E isso é observação, né? Não adianta Sim. falar que vai dar com 200 horas. Não, porque assim. depende muito do uso do ciclista. Você tem que sentir. Sim, exatamente.
Gringo, eu tenho uma dúvida que pode ser também dúvida de muita gente. Vamos falar de um modelo específico, a Spark, por exemplo. Tem quadros de vários tamanhos. O amortecedor é o mesmo para todas elas? Aqui a gente tem um exemplo. Externamente eles são iguais. Mas aqui internamente, cada um vai ter uma configuração aqui de lâminas que determina a genética do amortecedor. Então, cada tamanho de bike vai ter uma especificação de lâminas que é específico para cada peso de ciclista. Então, tem diferenças internamente. Então, eles vão pensando que uma bike pequena é para uma pessoa mais leve. Aí, por dentro, o amortecedor reage de outra forma. Exatamente. A forma que as lâminas são dispostas, o tamanho das lâminas é totalmente diferente. Isso aumenta muito a gama, né, de peças e cuidados aí com vários modelos diferentes, né? Tem diferenças. Então, é só trocar esse kit, colocar óleo e já está pronto para usar? Não. Depois de substituído todos os fluidos e as vedações, nós temos que fazer a calibração da câmara IFP com o nitrogênio. Nitrogênio? Mas para que nitrogênio? Eu achei que era ar. Sim, na câmara de óleo, a gente tem que manter essa câmara pressurizada. Então, ela usa ar. O nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque com a alteração de temperatura, ele não altera a pressão interna. Isso mantém o bom funcionamento do sistema. E o ar vai onde? O ar vai na câmara de ar, que a gente calibra com a bombinha de suspensão mesmo. Ah, beleza. Então, cuidado você que tem uma bike sofisticada com toda essa tecnologia, você que já desmontou o Rapid Fire, o micro-ondas, o ciclocomputador, aqui não rola, tá? Tem que deixar para o técnico especializado, porque a parada aqui é séria, tem muitos detalhes e eu agradeço aí toda essa explicação que você deu pra gente. Também participaram desse vídeo com a gente o Rodrigo, o Raul, então chega aí todo mundo. Obrigado aí por abrir a oficina aí pra gente, mostrar como funciona esse amortecedor traseiro. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!